Isso é muito lindo. Ah, obrigado, Hã? Mávica, Uma Aventura na Floresta é um filme de animação ucraniano de fantasia e aventura que foi lançado em 2023. Essa obra foi produzida pelo Animagrad Animation Studio em parceria com a Filmway Group, dirigida por Oleg Malamud e Alexander Ruben, e inspirada na peça clássica The Forest Song, ou Lizova Pinsня, da poetista ucraniana Lesia Ukrainka. O filme ele conta a história de Mávica, que é um espírito da floresta feminino e que foi escolhido como guardiã do coração do bosque pela misteriosa fonte da vida. Desde esse momento, a sua missão então passa a ser o quê? Proteger a natureza e os seus habitantes de qualquer ameaça, incluindo a dos próprios humanos. Tudo muda quando Mávica encontra Lucas, que é um jovem músico humano que entra na floresta com um objetivo pessoal, que é o de ajudar alguém querido. Apesar das diferenças entre seus mundos, eles se apaixonam, o que cria aquele dilema central, aquela famosa confusão sobre se você deve seguir o seu dever ou se você deve se deixar levar pelo amor. Então, ao mesmo tempo, a malvada Aquilina, que é ambiciosa e obcecada por poder, deseja controlar o poder da floresta para seus próprios fins, ameaçando tanto os humanos quanto os espíritos da natureza. Esse conflito traz à tona temas como ecologia, harmonia entre humanos e natureza, responsabilidade e a força redentora do amor. E é assim que, durante o filme, acompanhamos aquele despertar de Mávica após o inverno e a sua conexão profunda com o bosque e os seus habitantes mágicos. Podemos ver também o conflito entre o mundo humano e o mundo espiritual, que ganha força à medida que Lucas se envolve com a floresta e também com seus mistérios. Vemos a luta interna de Mávica entre cumprir o seu papel de guardiã e também o seu amor por Lucas, que reflete na maneira como ela encara os humanos. E por fim, vemos a resolução que une ambos os lados, mostrando que a compreensão e a cooperação podem sim superar aquele desentendimento e também todos os conflitos. Portanto, é muito importante dizer que, apesar de ser uma produção independente, fora dos grandes estúdios de animação americanos, Mávica quebrou recordes de bilheteria lá na Ucrânia, tornando-se um dos filmes nacionais de maior sucesso de todos os tempos. O longa, ele também foi distribuído internacionalmente, estreando em dezenas de países e sendo dublado em múltiplos idiomas, incluindo versões em português para o público brasileiro. A animação incorpora elementos da mitologia eslava e também o folclore ucraniano, com a trilha sonora rica inspirada em músicas tradicionais, o que reforça o caráter cultural e mágico da narrativa. Mávica é de fato aquela animação que mistura a fantasia, a aventura, o romance e aquela mensagem ambiental, explorando a importância de respeitar a natureza e também de cultivar a empatia entre diferentes mundos e seus seres. A obra celebra a cultura ucraniana enquanto apresenta uma história universal sobre o amor, o dever e o equilíbrio ecológico. A questão é que eu percebi que muitas pessoas, incluindo as crianças, que assistiram o filme, ficaram surpresas e talvez confusas, porque nunca haviam ouvido falar dessa tal criatura folclórica misteriosa, que no caso seria a Mávica, pois, como eu disse, ela faz parte de uma mitologia diferente, que seria a mitologia eslava. E se você não conhece muito bem a lenda dessa criatura, eu vou lhe explicar um pouco mais sobre quem é Mávica. Mávica é uma figura lendária do folclore ucraniano e da mitologia eslava, conhecida como o espírito feminino da natureza, especialmente das florestas, dos campos e das águas. A sua imagem mistura a beleza, o mistério e aqueles aspectos tanto silenciosos quanto perigosos da vida selvagem. Na tradição popular, mávicas são espíritos de jovens, muitas vezes mulheres ou crianças, que morreram de forma trágica ou prematura, como por morte sem batismo ou por amor não correspondido.
Por isso, acredita-se que as suas almas não encontraram o descanso e ficaram ligadas ao mundo natural. Nas histórias folclóricas, elas costumam aparecer como jovens mulheres encantadoras, com aqueles longos cabelos e vestidos leves ou até com flores nos cabelos. Em muitas versões, elas não lançam sombra e nem têm reflexo na água, e em algumas tradições mais antigas também se dizia que nas costas delas não existia pele, por isso que você podia ver os órgãos delas, que era um detalhe simbólico do seu caráter sobrenatural. Os contos sobre mávicas variam bastante, isso porque elas podem ser conhecidas de diversas formas diferentes, como um espírito da natureza protetor, que são as guardiãs da floresta, né, ou aqueles guias de viajantes perdidos, simbolizando a conexão profunda entre a vida humana e também a parte do ambiente natural. Ela pode ser vista também como uma figura trágica e romântica, isso porque a peça clássica The Forest Song, de 1911, de Lesya Ukrainka, ela retrata a Mávica como uma alma sensível e apaixonada, ligada à terra e ao amor, que enfrenta os conflitos entre o seu mundo espiritual e também as relações com os humanos. Ela também pode ser vista como perigo e sedução, pois em lendas folclóricas mais antigas, as Mávicas, às vezes, elas atraem viajantes para o bosque e podem causar danos ou até lutar contra aqueles que desrespeitam a natureza ou o território sagrado. O importante é que todos entendam que Mávica representa no imaginário popular aquela ligação íntima entre o ser humano e a natureza, tanto a sua beleza quanto seus lados mais selvagens e imprevisíveis. Ela simboliza a vida, a morte, o amor, a tristeza e a eterna dança entre a humanidade e o meio ambiente. Além de aparecer em canções folclóricas, rituais tradicionais e contos populares, Mávica inspirou obras literárias, teatro, artes visuais e animações contemporâneas. Resumindo, Mávica é uma das figuras mais poéticas e complexas do folclore ucraniano, ao mesmo tempo etérea e enraizada na natureza doce e perigosa, conectando as pessoas às histórias ancestrais de amor, perda e respeito pela terra. Mas e você, já havia ouvido falar sobre essa criatura folclórica? Acredito que por ser brasileiro, você conhecia mais sobre Iara, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, não é verdade? Mas ouvir falar sobre Mávica, acho que é a primeira vez, não é? Bom, se você gostou do meu vídeo, deixe um like para me ajudar meu canal e para que esse vídeo possa circular mais por aí na internet. Me dá uma ajudinha aí, uma força. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Fique atento, porque logo novos vídeos estarão chegando ao canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você sabe que com certeza poderão gostar. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!